Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz Teles e agora eu vou seguir com vocês o complemento, ou seja, a sequência daquele módulo essencial. O módulo essencial era assim, era a base, são as questões chaves de todas as bancas. Agora nós já partimos para um módulo de questões quadrix. Então agora o nosso foco é quadrix. Só que não quer dizer que nós vamos fazer questões exclusivamente da quadrix. Porque se você estudar exclusivamente questões da quadrix, o examinador já sabe como você está pensando. Ele já sabe como que ele vai te pegar. E qual é a visão que você deve ter? Você deve ter uma visão estratégica, uma visão mais ampla. É isso que vocês têm que ter em mente. Na hora de estudar raciocínio lógico, a gente não estuda baixando só provas da banca. Isso é também, a gente tem que fazer, a gente tem que estudar, tem que baixar questões da banca e estudar ela também, mas não é só isso. Então tem questões da quadrix que não vale a pena você perder tempo, porque eles colocam algumas questões não no intuito de saber se você sabe, mas se você sabe, ele quer saber se você sabe peneirar. Ele quer saber se você sabe tomar decisões certas. Então, tem questões que às vezes eles colocam uma vez e nunca mais cobra. Então, essa questão, se você estiver perdendo tempo em aprender essa questão, provavelmente o examinador já te pegou. Ele sabe como vai te pegar e para isso ele coloca lá em provas anteriores, às vezes questões que envolvem assim, até matérias bem mais complicadas. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que algumas pessoas vão estudar para concurso e fazem assim, não, eu tenho que estudar tudo que está no edital. Não é assim que a gente estuda. A gente tem que garimpar o que é importante e o que não é importante. A gente tem que separar o joio do trigo. É isso que a gente vai fazer aqui. Ao longo da aula, ao longo desse curso, a gente vai ver que nós vamos fazer muitas questões da quadrix e também de outras bancas. Mas essas de outras bancas, somente as que tiverem ligação com a banca quadrix. Ok? Então vamos lá. Olha só. Aqui nós vamos começar raciocínio lógico 3D. Por quê? Direto, descomplicado e definitivo, tá? Direto, descomplicado e definitivo. Método Teles. Por quê? Isso aqui foi um que os alunos criaram, eles começaram a chamar, como eles viram que era um método diferente, eles começaram a chamar método Teles. E aí eu trouxe isso aqui para vocês. Método Teles, algumas questões nós vamos responder em poucos segundos. Então tem algumas questões que, na verdade, quanto menos vocês souberem de raciocínio lógico, melhor vai ser. E o ideal é vocês saberem menos possível, porque isso não faz com que você não traga vícios de questões anteriores. Ok? Então nós vamos ver agora como é que seria isso, o que é raciocínio lógico, agora voltado para a banca quadrix, tá? Isso aqui estrategicamente, tá? Por que estrategicamente? Nós vamos focar para você pontuar, tá? O que quer dizer pontuar? Vocês têm que fazer pontos nessa disciplina, tá? Eu quero que vocês pontuem na disciplina, porque às vezes algumas pessoas pensam assim, não, eu tenho que gabaritar. Para você gabaritar uma disciplina, você provavelmente vai deixar em branco outras. Então o examinador sabe que muitas vezes as pessoas perdem muito tempo numa questão. Eles sabem disso. Eles sabem como a grande maioria pensa. E na verdade, o que te faz passar em concurso? Não é o pensamento em gabaritar, é o pensamento em pontuar. Quando você vai com o pensamento em pontuar, você já está disposto a perder alguma coisa, mas você tem que ganhar mais do que perder. Isso é raciocínio lógico, estratégico. E é isso que vocês têm que ter como foco. E isso eu falo em todas as disciplinas, porque o que te faz passar num concurso? Não é você gabaritar uma disciplina, é você saber pontuar em todas as disciplinas. Vocês devem conhecer algumas pessoas que falam assim, eu gabaritei português. Você passou? Não. O que adiantou gabaritar? Então, assim, os examinadores sabem como muita gente pensa. E se eles sabem como muita gente pensa, você tem que olhar para todo mundo, olhar para aquela grande multidão. Se a multidão estiver seguindo para um lado, tomem muito cuidado, porque o examinador está de olho naquela multidão.
Então você não pode seguir a multidão. Você tem que pensar diferente, você tem que fazer o algo diferente. E é isso que ao longo do curso eu vou tentar mostrar para vocês. Algo diferente para vocês focarem, para vocês pontuarem na banca Quadrix. Lembrando que pontuar não é gabaritar, ok? Porque gabaritar, o custo-benefício disso é muito alto. É aquela história, para você gabaritar uma disciplina, a história, você pode até, você gabarita uma disciplina e você deixa em branco outra, o que adianta? Aí você fala, mas eu gabarito também. Ótimo, se você gabaritar, perfeito, mas não é o objetivo. Não deve ser o objetivo numa prova de concurso. Prova de concurso é você saber pontuar em todas as disciplinas. Pontuar é tirar mais pontos do que perder. Isso é pontuar. Isso é você pensar estrategicamente e isso é você se classificar nos concursos. Ok? Então vamos lá. Então agora, vamos ver agora uma questão. Olha, Quadrix caiu agora em 2016. Uma editora estuda a possibilidade de relançar 2 obras de literatura, Iracema e A Moreninha. Até aqui eu não sei o que ele quer. Para isso, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que em cada 1.000, total de 1.000 pessoas, 600 leram Iracema. Vamos colher os dados. 400 A Moreninha. E 120 leram Iracema e Moreninha. Olha, antes de eu continuar a minha leitura, só com esses dados aqui, ó, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando ele me dá a interseção de uma coisa e outra, eu tenho que mexer com conjuntos assim. Isso aqui é diagrama de Venn, é uma interseção entre eles, Iracema e Moreninha. Eu sempre vou começar pela interseção. Qual a interseção desses dois? 120. Tá? Sempre começo por aqui. Aí ele falou que a Iracema é 600. Tudo isso aqui, ó, tem que dar 600. Toma cuidado para não cometer o erro de colocar 600 aqui. Porque se eu colocar 600, uma pessoa que chega depois de mim sem olhar o que eu fiz, ela vai entender que toda a Iracema é 720 e não foi isso que falou. Então não posso colocar isso aqui. Eu já tenho 120, então está faltando quanto? 480. Como é que eu descubro isso aqui? Basta fazer 600 menos 120. Eu vejo o que falta de 120 para que dê 600. Isso aqui vai me dar 480, certo? Ele falou que toda a moreninha tem que dar quanto? 400. Mas eu já tenho quanto? 120. Então vamos fazer aqui, ó. 400 menos 120. Vamos fazer essa diferença para a gente relembrar como é que faz. Pede emprestado. Aqui, ó. 400 menos 120. Vai ficar quanto? Tá faltando 280. Certo? Como é que você faz? Ó? 0 menos 0, 0. Aqui pede emprestado, fica 10. 10 menos 2, 8. Aqui ficou 3, porque emprestou um para cá. 3 menos 1, 2. 280. Tá? Aí, olha só. Aí ele fala, considerando essas afirmações, é correto afirmar que o número de pessoas que leram apenas uma das fontes, uma das obras, apenas uma. Agora sim, ó, quando ele fala apenas uma, ele está dizendo apenas Iracema ou apenas Moreninha. Esses valores aqui se referem a apenas, tá? Esses valores aqui, esse aqui com esse aqui, ó. Então, é esse com esse. Então, vai ser 280 mais 480. Dá 0, dá 6, certo? 16, né? 4, 5, 6, 7. Então, vai me dar 760. Pronto, é a letra C. Isso aqui caiu agora na banca Quadrix 2016, tá? Então, assim, tem questões que as bancas se repetem, inclusive no mesmo ano, inclusive em questões anteriores.
A gente tem que saber filtrar o que é importante e o que não é importante. O que é perda de tempo e o que é você raciocinar estrategicamente. Porque imagina comigo o seguinte, é como se o examinador falasse o seguinte, ó, ele vai colocar 5 questões lá. Só que dessas 5, uma delas foge, é aquela coisa que você bate o olho e você não sabe nem para onde vai. Isso aqui não é que ele está querendo que você saiba fazer. Ele quer que você saiba pontuar essa daqui e essa daqui. Ele só está tentando te confundir. Por que te confundir? Quanto mais tempo você perder aqui, quanto mais tempo você perder, mais você perde. Tá? Quanto mais tempo você perder nessa questão, mais você perde. Por quê? Porque nas outras questões você vai começar a cometer erros básicos nas provas. É isso, esse é o pensamento de um bom examinador. Então, na hora que você vai fazer um concurso, você já tem que estar ciente que você vai sim perder algumas coisas. Você tem que estar ciente para perder algumas. Não é que vai perder. Você tem que estar disposto a, se nessa disciplina ele fizer isso, você já sabe como é a jogada dele. Mas você ganha esses outros pontos aqui. E é isso que te faz passar em concurso. Imagina você ganhar pontos em raciocínio, em informática, em português. Isso te dá o conjunto de notas para você passar no concurso. Agora, qual o grande problema? As pessoas olham para essa questão, não, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer. Às vezes essa questão aqui, ela exige tanto pré-requisito que para você responder essa questão aqui, você vai demorar um tempão. Isso não é estratégico. Isso é perda de tempo. Ok? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Questão 2. Quadrix também. Total de alunos da escola é 1.500. Então, vamos colher os dados. Total, 1.500. E que em uma pesquisa, o total de alunos de uma escola é igual a 1.500, que em uma pesquisa afirmaram gostar de matemática ou geografia. Qual é o número de alunos que gostam de matemática? Ele quer saber os números de alunos que gostam de matemática, sabendo que 800 alunos gostam apenas de geografia. Olha só o que ele está me falando. Ó. Apenas geografia, 800. E 200 alunos gostam das duas disciplinas, matemática e geografia. 200. Ó, mesmo se eu não tenha entendido o que ele está me perguntando, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Como ele me deu uma interseção aqui, ó, eu já sei o que eu tenho que fazer com isso, certo? Então, vou lá. Matemática e geografia. Eu começo sempre por onde? Pela interseção, 200, ok? Aí ele fala que 200 gostam das duas. Ele fala que toda a matemática, aliás, ele quer saber toda a matemática, mas ele me deu apenas geografia. Ó. Apenas geografia é esse pedaço aqui, ó, 800. Eu não tenho que abater nada, tá? Eu não tenho que abater 800 menos 200. Eu deixo do jeito que está. Quando é que eu abateria esses 200? Se ele não tivesse falado apenas. Se ele falasse geografia, ele estaria dizendo tudo isso. Aí eu já tenho 200, faltariam 600. Ok? Aí olha só. Aí ele quer saber quanto gosta de matemática. Mas ficou esse buraco aqui. Primeira coisa. Qual é o total de pessoas? 1.500. Quanto que eu tenho até agora? Ó? Eu tenho quanto? 800 com 200 dá quanto? 1.000. É porque está faltando 500 pessoas. Por que está faltando 500? Porque a soma tem que dar 1.500. Certo? A soma tem que dar 1.500. Aí ele quer saber o seguinte, ó, quantos gostam de matemática? Olhando para cá para o desenho, matemática é tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Quantos gostam de matemática? 700. Pronto. É 500 mais 200, 700. Ok? 700.
Quando ele me der a interseção, lembre-se que eu tenho que começar pela interseção, tá? Isso é quando ele me der a interseção. Sempre que ele me der, nós começamos pela interseção, certo? Tá? E agora vamos lá, olha só. E agora vamos ver mais uma questão. Olha só, agora são esses símbolos aqui, ó. Eu quis colocar esses símbolos para vocês. Primeira coisa, no raciocínio lógico, nós temos que entender quais são esses símbolos aqui, ó. Esse símbolo aqui para baixo é o meu E. Pode ver que a gente pode preencher, ó. Essa parte aqui de baixo, ó, é o meu E. Então, quando tiver para baixo, ele representa, isso aqui é a linguagem formal da lógica, representa o meu E. Quando tiver para cima, ó, representa o meu OU, tá? Para cima é o meu OU. A seta é o meu se, então é a minha condicional. Essa seta que vai e volta, ela é chamada, ele é o se e somente se, tá? Se e somente se. E ele também é chamada de bicondicional, tá? Bicondicional. Aqui vai ser condicional. Por que bicondicional? Porque é uma seta que vai, uma seta que volta. Pode ver que essa aqui é uma seta, é duas vezes a seta. É a seta indo e a seta voltando. Bicondicional. E esse ou aqui é chamado, aqui também é o ou, ó, tá? Só que quando tem essa setinha embaixo aqui, isso aqui embaixo, vai ser o quê? Isso aqui é chamado ou exclusivo, tá? Ou exclusivo, certo? Então vamos ver alguns casos. Para que serve isso aqui? Por que a gente tem que saber isso para as questões da quadrix? A quadrix gosta desses símbolos aí. Como assim? Tá? Ó, quadrix. O paciente não está bem, sejam P e Q as proposições P e R. Aí ele me dá duas frases e ele assinala a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica. Pode ver que aqui está assim, linguagem simbólica, tá vendo? Antes de eu ler a frase, eu vou ver qual conectivo. Qual conectivo que eu tenho aqui? E. E como é que é o símbolo do E? Para baixo. Quantas aqui tem o símbolo para baixo? Só uma. Então pronto, gabarita ela. Eu não quero nem ler o que está escrito lá. Olha, isso aqui caiu na prova 2016. Acabou. É só isso. Caiu na prova 2016. Certo? Porque esse símbolo aqui é o E e só tem uma opção com E. Então, e tem gente que vai ficar pegando a frase, tentar raciocinando. Para quê? Não precisa. Só tem um símbolo com o E. Então a resposta só pode ser ela. Acabou. Ela já é a minha resposta. Ok? Aí vocês pensam, não, a quadrix nem sempre faz isso. Depende. Olha só. Uma das coisas que a quadrix faz, às vezes, é colocar frases maiores assim. Ó. Vocês estão vendo aqui frase grande? Ó, mas a mesma coisa. O que a gente está se preocupado primeiro com um conectivo. O que ele falou aqui? O gato está com fome ou sono. Primeira coisa, ou eu já sei que é para cima. Então vamos lá. Essa aqui eu já descarto. Essa aqui eu já descarto. Pode ser essa. E essa aqui também descarto, porque aqui é o ou exclusivo. Sai fora. Pronto, é a letra C. Acabou. Quantos minutos você demora para fazer essa questão? Isso aqui também caiu agora na Quadrix 2016. Eu só tenho que saber o símbolo. Ele só queria que eu soubesse o símbolo. Agora, por que ele colocou a frase grande? Porque ele sabe que algumas pessoas perdem tempo tentando raciocinar na frase. Mas vocês viram quantos segundos a gente demora para responder essa questão? Isso é raciocínio lógico estratégico. É você pensar de forma diferente. É você fazer de forma diferente. Certo? Vamos ver outra questão. Questão da Quadrix agora. Eu vou misturando várias matérias ao mesmo tempo, tá? A ideia é a gente misturar várias matérias mesmo para a gente aprender. Porque quanto mais a gente misturar, mais a gente começa a absorver a ideia. Só que caiu na Bram agora em 2016 também. Ele me deu o conjunto A, conjunto B. Esse símbolo para cima aqui, isso aqui quer dizer união.
União quer dizer, repete tudo que está aqui e tudo que está aqui. Olha só. Repetindo, quem vai ser? Ó? Você não pode repetir duas vezes. Então vai ser quem? 3, 5, porque já está aqui, não preciso contar. 7, 9, 13. 3, 5, 7, 9, 13. Pronto, a letra E. Acabou. É só isso. Aí eu repeti que cada uma... Isso é união. Olha, isso aqui caiu na prova Quadrix 2016. Ok? Então, olha só. E se tivesse o símbolo para baixo? Vamos treinar. Se tivesse o símbolo assim para baixo. Esse símbolo aqui quer dizer interseção. Interseção é para baixo. Então quer dizer uma coisa que tem uma e outra. O que tem nos dois ao mesmo tempo? Tem o 3, tem o 5 e tem o 9. Então seria 3, 5 e 9. Isso é interseção. Tá? Uma outra coisa que a banca gosta, e é bom vocês estarem também sabendo, é quando ele te pede A menos B. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês treinem bastante. A menos B, ele está mandando tirar o B de dentro do A. Então, ele está mandando tirar o B de dentro do A. Tá? Então, vamos lá. Se ele está mandando tirar o B de dentro do A, vamos lá. Tudo que tiver do B no A é porque sai fora. Tá? Então, vamos lá. O 3 sai fora, o 5 sai fora, o 9 sai fora. Aí, a minha pergunta é, eu fiz A menos B, eu coloco 13 ou eu coloco 7? A resposta sempre vai estar no primeiro. Tá? Sempre está no primeiro. Ou seja, será 7. É isso aí. A menos B. E se eu quisesse B menos A? Vamos lá. B menos A. É a mesma coisa. É eu tirar tudo que tem no A e no B ao mesmo tempo. Tirei. E agora a resposta, a única coisa que muda é que a resposta agora, ela está no B. O que está no B? 13. Pronto, 13 é a resposta. Seria isso aqui. Então, isso aqui ó, são várias perguntas que eles gostam de te fazer. Tá? Envolvendo conjuntos. É isso que vocês têm que estar atentos, vocês têm que estar preparados para esse tipo de peguinha aí. Vamos ver mais questões. Olha só. A negação de não sabe exatas, ou sabe humanas. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele pediu para eu negar o ou. Qual é a negação do ou? E. Então, vamos descartar primeiro quantos eu já posso ir embora. Aqui já pode ir embora porque aqui tem ou, sai fora. Aqui também sai fora porque tem ou. Então, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Quando eu nego uma frase ligada pelo ou, eu troco o ou pelo e nego as duas. A primeira está dizendo que não sabe exatas. O que eu vou falar? Sabe exatas. Quantas opções aqui estão dizendo que sabe exatas? Aqui está dizendo que sabe, aqui está dizendo que não sabe, já está errado. Aqui está dizendo que não sabe, está errado. Aqui está dizendo que sabe. Opa, mas aqui era o ou, então já descartou. Então, a resposta é a letra D. Eu não quero nem ver o outro lado, eu já sei que é D. Mas vamos fazer. Como é que você faria? Sabe exatas, porque você nega a segunda. Aqui está dizendo que sabe humanas, o que você falaria? Não sabe humanas. Então, aqui, não sabe humanas, questão certa. É a letra D. Ok? Vamos ver mais questões. Quadrix agora. Ó, outra questão da quadrix. Considere a afirmativa. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na... Ele está querendo negação. Tá? Primeira coisa. Qual conectivo tem aqui? E. Qual é a negação desse e? Ou. Certo? Então, você já sabe que tem que aparecer ou. Então, pode ser essa, não é essa, não é essa e não é essa. Então, ou seja, eu já estou entre A e a B. Quando eu troco o E pelo ou, o que eu tenho que fazer com as duas frases? Eu tenho que negar. Nego as duas. Aqui está dizendo que comer de forma saudável contribui. Então, o que ele tem que falar?
Comer de forma saudável não contribui. Comer de forma saudável não contribui. Aqui está dizendo que contribui. Então, já descarto, é a letra B. Mesmo sem eu fazer o restante da questão, eu já sei a resposta à letra B. Vamos negar o outro lado. O outro lado está falando que ajuda a prevenir. Ele tem que falar o quê? Que não ajuda a prevenir. Olha aqui. Não ajuda a prevenir. Questão certa. Pronto, é a resposta. Letra B de bola. Ok? Vocês viram quantos minutos a gente demora aí? Então, o que eu fiz? Recapitulando, eu troco o E pelo OU e nego as duas. Então, quando eu troquei o E pelo OU, eu já descartei a C, a D e a E. Fiquei só com essas duas. Se eu fosse chutar, minha chance de chute era 20%. Só com essa dica do E pelo OU, eu já aumentei para 50% a chance de acertar o meu chute. Mas, claro que a gente não precisa chutar esse tipo de questão. Troco o E pelo OU e nego as duas. A primeira está dizendo que comer de forma saudável contribui. O que eu vou falar? Comer de forma saudável não contribui. Olha aqui, perfeito. Aqui, por que eu já descartei essa aqui? Porque aqui estava dizendo comer de forma saudável contribui. E a resposta era não contribui. E a mesma coisa que você fizer, você tem que negar as duas. A segunda está falando que ajuda a prevenir, eu tenho que falar que não ajuda a prevenir. Por isso que ela está perfeita. Agora, não se preocupem com o sentido da frase. O sentido da frase é o que menos importa para você. Você só está preocupado com a ideia. E qual é a ideia? Qual é o conectivo que ele quer que você negue? Se pedir para você negar o E, você vai trocar pelo OU. Se pedir para você negar o OU, você troca pelo E. Mas lembrando de negar sempre as duas. Você tem que negar as duas frases. E negar a frase não é aparecer o não. Toma cuidado. Quer ver? Como assim? Se eu botasse assim a frase, olha aqui, vamos na tela. Se eu botasse assim essa questão aqui, ó. Botar isso aqui, ó. Não chove e faz sol. Como é que você nega isso aqui, ó? Troca o E pelo OU, negação. Aqui está dizendo que não chove. O que eu vou falar? Chove, porque é negar essa frase. Se aqui está dizendo que não chove, a negação é chove. Aqui que está dizendo que faz sol, eu vou falar não faz sol. Pronto, essa seria a negação. Ah, no lugar de não faz sol, eu posso colocar, quer dizer que chove? Não, porque não faz sol não quer dizer que chova. Então a resposta seria isso aqui como negação. Certo? Isso, a negação seria essa. Lembrando que não é aparecer ou não. Negar é você alterar o sentido. Se aqui está falando que não chove, a negação vai ser chove. Tá? Aí você me pergunta o seguinte, ó. Aí você leu o edital e você falou, tá, mas isso aqui não está no edital negação. Toma muito cuidado com isso. Eles lá no edital, eles falaram assim, estruturas lógicas. Quando eles não colocam no edital negação, toma cuidado. Esse conteúdo está dentro da estrutura lógica. Então você tem que compreender que para eles a estrutura lógica engloba negação. Então na hora de estudar vocês têm que estar muito atento a isso. A gente não estuda focado exatamente, restritamente, bem restrito ao edital. A gente não fica restrito a cada palavrinha que está lá. A gente tem que saber capturar o que é importante. Esse é o seu desafio. Quando você começa a estudar para concurso, o seu desafio, a sua guerra, ela começou quando saiu o edital. Porque saiu o edital não é para você ficar riscando conteúdo, é para você aprender a enxugar o conteúdo. Esse é o seu desafio, isso é o que você tem que aprender a fazer, porque aí você constrói o seu diferencial. E o que eles querem é isso, que você seja diferente da grande massa, você seja diferente da grande maioria. E é isso que vai te dar a sua classificação, é isso que vai te dar pontos importantes numa prova. Enquanto alguém estuda todo um edital e cansa a sua mente, você aprende a enxugar um edital e aprende a focar no que realmente importa para você. Isso é raciocínio lógico estratégico. Ok? Então, a gente fica por aqui e continuamos na próxima aula com mais assuntos. Lembrando que eu vou falar de várias matérias ao mesmo tempo. Porque a ideia aqui eu parto do pressuposto que vocês já entenderam
o módulo básico. E aqui vai ter algumas coisas específicas dessa banca, mas também muita coisa que vocês já viram lá atrás. Ok? Ficamos por aqui, até lá. Até mais. Tchau, tchau.